Nunca pensei que eu fosse fazer esse vídeo já nesse momento, mas é que de repente hoje é o Dia Internacional da Fibromialgia. Fibromialgia é uma doença seríssima, muito delicada e está na categoria daquelas doenças, deficiências que eu coloquei para vocês, invisíveis. É torturante. Só realmente quem tem a doença sabe o custo que é emocional e material, porque é uma doença que não tem cura até o momento e, na verdade, nem investimento. Agora que ela começa a ganhar uma visibilidade mundial, embora ela seja reconhecida pela Organização Mundial de Saúde desde 1992. A fibromialgia é uma doença e está ligada, tenho convicção disso, aos receptores neuronais do cérebro, que não tem filtro para a dor. Quando você me vê gravando os vídeos aqui, você jamais imagina que eu tenha a fibromialgia. Pois é, mas eu tenho, e infelizmente mais ou menos desde os meus 20 anos. Só que evidentemente naquela época não tinha diagnóstico. Na verdade não tem ainda, porque a fibromialgia não é captada por nenhum dos aparelhos que existe até hoje na medicina. E também são ainda poucos os reumatologistas e neurologistas que se empenham na investigação da doença. Ela é incapacitante até. Para vocês terem uma ideia, não há não há filtro, como eu disse, a recepção da dor. Então, a pessoa sente dor ininterrupta, ininterrupta. Eu posso testemunhar isso porque são 24 horas do dia com algum tipo de dor ou várias dores, porque também tem essa característica, elas caminham pelo corpo. São dores nos ossos, nos músculos, na pele. A pele fica de uma sensibilidade extrema. Eu, por exemplo, tenho momentos que eu não consigo segurar uma folha de papel sulfite. A pele fica de uma sensibilidade absurda. Às vezes é impossível receber o toque até da gente mesmo, né? Nós próprios, ao nos tocarmos, sentimos uma dor. Há uma queimação nos pés. As mulheres que têm os sintomas de menopausa sabem o que é a queimação nos pés. E a fibromialgia tem essa característica também, e como se você estivesse sendo cortada por um canivete muito fininho e a pele fosse cortada o tempo todo. E também nas mãos. No meu caso, por exemplo, tenho tido agora nas mãos também essa sensação. Então, o que a gente tem que ter? Muita fé e tentar desenvolver o humor, porque não é fácil você conviver 24 horas do dia com algum tipo de dor e ninguém ao seu redor ter noção e conhecimento do que se passa com a pessoa. As pessoas são ridicularizadas, as pessoas são diagnosticadas como chatas, loucas, mal-humoradas, bipolar, enfim, toda essa gama dos diagnósticos populares que todos os médicos que somos nós, né, que nos arvoramos a ser médicos,
ousamos passar para a dor do outro. A fibromialgia, ela não tem nenhum sinal externo, nenhum. Então, as pessoas ainda hoje acreditam que é você, pessoa, que faz os sintomas. Eu sempre briguei contra isso, sempre fui uma voz vencida, mas tenho uma alegria agora de que isso está começando a ser interpretado pelos médicos de uma outra maneira. Evidente, gente, existe muitos, eu disse a vocês, são poucos reumatologistas e neurologistas que se dedicam às pesquisas, mas existe, a ponto de que já está provado que é uma falha nos receptores cerebrais. Mas a maior parte dos médicos, médicas de qualquer especialidade não tem conhecimento do que se passa com a paciente ou o paciente, porque embora o número de homens seja menor, existe também numa proporção muito grande. São mais de 5 milhões de pessoas com a queixa da fibromialgia. E nós somos diagnosticados como pessoas ansiosas, depressivas, né? E toda a medicação, então, é de tarja preta, é medicação caríssima e muito forte, que traz uma série de efeitos colaterais. Os próprios SUS só tem a me perdoa, eu esqueci o nome agora, porque é um nome, inclusive, que eu fiz questão de esquecer ao longo da minha vida, porque é uma medicação que, para mim, faz um efeito terrível, terrível. Parece que as inflamações ficam mais intensas e o ganho de peso é muito grande. Mas as dores, elas vão ficando, no meu caso, com a idade, elas vão ficando mais, elas vão ficando mais intensas e com as crises em períodos mais curtos. Muita gente também diz assim, você é queixosa, né? Você fala só de dor. Mas é porque no meio familiar, você, pelo menos nesse meio, você tem que se sentir um pouco mais à vontade para colocar, mas mesmo assim a maioria das pessoas não aceitam e não acreditam no que a pessoa sente. Fora isso, tem uma série de outras doenças que vão surgindo e que mais tarde só são explicadas pelo diagnóstico da fibromialgia. Ou seja, a fibromialgia facilita que algumas doenças aconteçam, né? Eu tive, por exemplo, ruptura nos olhos, um dos olhos, tive uma pressão ocular no outro com a ruptura não é da córnea, eu esqueci agora, e você é criticada no seguinte sentido, você não pode fazer um vídeo e não lembrar a palavra que você queria falar, mas é que o barulho aqui me incomodou e eu não imaginei que nesse horário pudesse estar barulho, e aí eu me atrapalhei um pouco, vocês perceberam, mas não tem problema. O que eu queria marcar é que é uma doença, é seríssima, tem uma infinidade de sintomas, inclusive uma sensação, eu estava dizendo a vocês da pele, essa sensação também é vaginal, no sentido da sensibilidade da pele. Então, gente, quando uma pessoa disser a você, tenho o diagnóstico de fibromialgia, que não é um diagnóstico ainda também possível de ser realizado com uma certa rapidez. Ele é um diagnóstico muito longo, muito demorado e não tem nada que o identifique, exceto toda a sintomatologia que
que a pessoa vai tendo e relatando. E é preciso que o médico ou a médica tenha uma sensibilidade muito grande para compreender o seu paciente e também para não rotular como um transtorno mental. Não é transtorno mental, não é um quadro de depressão e de ansiedade. Embora muita gente que também tenha fibromialgia acaba fazendo esse discurso e dizendo que é em razão de algum trauma que a pessoa tenha vivido, seja trauma lesional, físico, ou traumas emocionais, como por exemplo a questão dos abusos. Eu posso falar por mim e por uma série de pessoas de quem eu já tratei. Eu fico inclusive ainda um pouco incomodada, eu já falei essa palavra, queria falar uma outra, desconfortável, porque as pessoas têm a tendência de querer classificar e dizer que é da mente da pessoa, e não é. Evidente que uma pessoa que sente dores 24 horas do dia, não é possível ter um humor bom o tempo inteiro. Ninguém né? Ninguém tem, mas é só para vocês compreenderem a intensidade da dor nas pessoas, respeitarem, e mesmo que não tenha nenhum sinal, que você, no mínimo, ouça a pessoa no momento, principalmente que ela tem um surto, uma crise de palavras, inclusive em relação à dor. Óbvio que é importante que a pessoa lute contra a ser queixosa, né? E o humor. Eu tento muito isso, uma insistência muito grande, e talvez por isso que eu diga tanto para vocês sobre o amor e o pensamento positivo e ser otimista, porque é algo que eu tive que aprender a lidar e desenvolver ao longo da minha vida. Mesmo assim, eu posso dizer para vocês que já ouvi de muitos profissionais: tenta não falar, porque olha como você está queixosa. Eu estou queixosa na frente do médico, porque como é que vai ser? Mas, de qualquer maneira, eu queria fazer esse vídeo, voltarei nele com descrições mais minuciosas a respeito para quem se interessar, ok? Um beijo, até daqui a pouco. Assistam os meus vídeos de ontem, que eu vou postar os dois, Zélia com Z, para você. Beijo!